Boa noite! Vim aqui trazer uma coisa muito boa pro seu coração. Acabei de passar uma maquiagem aqui. Gente, olha isso que eu estava estudando. Em 1 Coríntios, a partir do versículo, capítulo 6, a partir do 12, vai falar sobre imoralidade sexual. E eu queria muito falar sobre... Parece que eu tô com pressa, não, mas realmente eu tô com pressa. E eu agora notei que o celular tá ao contrário. Tem problema não. O objetivo aqui é trazer a verdade que liberta. E a verdade que liberta, hoje, trata sobre um assunto que nos causa tabu. A gente fala tanto sobre sexo, mas não se fala sobre o fundamento inicial pelo qual ele foi instituído. E às vezes as pessoas não sabem o porquê que Deus criou o sexo, né? Dentro ali do casamento, para prazer mútuo, para trazer aliança, para trazer unidade. E o mundo sujou a imagem daquilo que o Senhor fez como puro. E infelizmente hoje a gente vê a sexualidade tão destruída, tão machucada, tão ferida. E ela não começa na fase adulta. Ela começa a ser destruída, fragmentada na infância, com pequenas atitudes. Em 1 Coríntios 6, do 12 até o 20, vai falar sobre a sexualidade no corpo como templo do Espírito Santo. Vai falar sobre o comportamento, sobre Cristo ter morrido por nós na cruz. Eu quero que vocês abrem e leiam. E eu também quero falar uma coisa. A imoralidade sexual não começa, como eu disse anteriormente, na fase adulta, onde se já tem autonomia para ter uma vida sexual ativa, né, depois do casamento, que é o melhor, que é o que é indicado, que é o que a Bíblia nos ensina. Só que quando a gente é adulto e, infelizmente, permitimos nossos filhos ver a gente tratando a sexualidade de uma forma erótica, maligna, permissiva, acatando as necessidades e desejos do marido ou da esposa, sem estar debaixo da conta de Deus, você está ensinando ao seu filho que ele pode agir de forma imprudente. E daqui a pouco, quanto adulto, ver essa área da vida dele sendo totalmente perturbada. Acho que eu falei certo essa palavra. Se eu não tenho princípios na minha vida, como que eu vou cobrar dos meus filhos princípio? Eu lembro de uma fase, minha mãe, ela sempre é uma mulher maravilhosa. Nossa, como me ensinou tantas coisas. Mas dentro de um casamento muito difícil, muito briga, muito tóxico, duas pessoas totalmente difíceis de lidar, tanto meu pai e minha mãe, a minha mãe permitia ao meu pai, muitas das vezes, fazer coisas que não eram corretas. E eu lembro de uma fase, pera rapidinho, galerinha. Eu lembro de uma época que nós éramos crianças, eu tenho um tio meu, que eu amo esse tio meu. Não vou falar o nome dele aqui não. Quase que eu falei. Esse meu tio, eu tenho que ir pra igreja, gente, eu tô atrasada, mas eu falei, vou aproveitar que eu acabei de passar uma maquiagemzinha e fazer um vídeo. E eu lembro que esse tio meu tinha traído, não lembro se foi a namorada dele ou a esposa na época, e nisso ele tava fugindo. Ele dormiu lá em casa uns 2, 3 dias, eu não lembro. E olha, quer ver que coisa boba, né? Primeiro de tudo, o meu pai permitiu que o meu tio dormisse dentro de casa. A minha mãe, que não tinha autonomia para dizer não, porque aquela pessoa que não sabe dizer não, ela vira escravo da situação. Porque tudo que lhe for apresentado, ela vai permitir. Com medo de ferir os sentimentos dos outros, com medo de não ser aprovada, com medo de não ser aceita, quem não sabe dizer não vira escravo da situação. Vou continuar aqui. Aí, esse tio meu foi dormir lá em casa. Eu amo esse tio, esse cara é top, mas eu não vou dizer o nome dele aqui, não. Não por isso, né? Ele é como um pai pra mim. Não tô falando da vida pessoal dele, vamos deixar claro. Eu amo ele, porque ele é uma pessoa incrível pra mim como um pai. Mas na sua vida pessoal, ele fez várias escolhas ruins. E uma delas foi nessa época, né? As duas mulheres que ele... Não sei se era namorada, se era esposa na época, não. A gente era criança, então tem muito tempo. Eu sei que ele aprontou e elas estavam procurando ele pra bater nele. E ele ficou lá em casa. Eu tô contando esse caso pra vocês entenderem uma coisa muito interessante que eu vou falar aqui. Eu, criança, vi uma situação que é errada, porque traição é errado,
Mas, se aquilo vira repetitivo, várias encobertações de erros na parte sexual, eu cresço entendendo que tá tudo bem ser mau caráter na minha vida sexual. Que tá tudo bem trair, porque já que todo mundo trai. Que tá tudo bem ter uma vida dupla. Eu não tô culpando nem meu pai, nem minha mãe, nem meu tio. Estou falando de uma situação. Para vocês entenderem que tudo que você faz dentro do seu lar, a criança está digitando na mente. Eu nunca esqueço disso. Eu era pequena, gente, eu acho que eu tinha uns 8 anos. Olha pra você ver, eu era pequenininha. Mas não é só isso, não. Adultério dentro de casa, palavrão dentro de casa, filmes mundanos que tinham partes sexuais. O que adianta você tampar o olho de uma criança e ela tá escutando os barulhos que o filme tá emitindo? O que adianta a criança estar dormindo no quarto e na sala está acontecendo coisas que estão emitindo barulhos que uma criança não deveria escutar? O que adianta vocês acharem que a criança não entende o que está se passando? E a criança... Nossa, que óculos escuro. E a criança tá ali escutando o assunto que tá saindo da boca das mães. Ah, mas que casar não presta mesmo, sei porque eu casei com seu pai? Ou a tia tá falando com a... Não, seu tio não presta, eu peguei ele fazendo isso, seu tio não vale nada, que não sei o quê. Vocês estão trazendo imoralidade sexual na cultura, na formação do indivíduo. Vamos tomar cuidado, porque o que a gente acha que é grande e o que é pecado, que é o adultério, a sensualidade, a pornografia, a promiscuidade, na verdade vocês estão incentivando elas desde a primeira infância. E eu quis falar sobre isso porque não vem só sobre herança familiar, padrões de comportamento, vem como estrutura familiar na vida de uma criança. Eu vou falar mais sobre isso porque eu acho esse assunto fantástico, eu acho esse assunto incrível e uma das áreas que mais se peca é na área sexual. E essa área traz consequências gigantescas na vida das crianças. Quero muito que vocês prestem atenção nisso. Cuidado com o comportamento e o que está se tornando cultura dentro do lar de vocês. Porque a cultura, de forma silenciosa, está dizendo que está tudo bem pecar de forma minuciosa, pecar de forma repetitiva e pequena. Mas o Senhor está vendo e está desaprovando. Por que a minha vida não anda para frente? Porque minha casa vive essa contenda? Por que meu casamento está em desordem? Por que os meus filhos me respondem? Não tem estrutura cristã dentro da sua casa. Não tem mente transformada por Cristo, no Espírito Santo. Não tem padrões onde o Senhor vem como cabeça e nós, humanos, somos servos de Cristo. Cadê o Espírito Santo que me aponta se eu estou errando, se eu estou errada? Se eu tô errando ou se eu tô certa. Porque muitas das vezes quando eu faço uma coisa errada e a gente erra demais, logo eu já permito que o Espírito Santo me chame a atenção. E dentro do meu coração ele me leva ao arrependimento. Gente, vamos acordar. Satanás está aí para destruir, matar e te privar de uma felicidade completa que só em Jesus Cristo nós podemos ter. Vamos acordar. Leiam Romanos 1, 27. Leia o livro de Davi, fala muito sobre imoralidade sexual e como a imoralidade sexual, o adultério, teve consequência na vida de quase todos os filhos. Leiam 1 Coríntios, 2 Coríntios, eu não vou falar especificamente, porque são 1 Coríntios 6, 2 Coríntios, eu esqueci agora qual que é, mas é quase todo o livro falando sobre comportamento, templo do Espírito Santo. Vamos acordar, a verdade liberta e a gente está precisando viver essa verdade. Amém? Fui rápida porque eu tenho que ir para a igreja, mas eu espero que nesse pouquinho de tempo você tenha crescido espiritualmente em algo que possa ser aplicado na sua vida, em nome de Jesus.